nós aqui nesse plenário, e a imensa maioria da nossa categoria, tem absoluta consciência da nova realidade que vive o nosso país nos últimos 7 anos. Das transformações realizadas de 2003 para cá, quando os trabalhadores brasileiros conseguiram eleger pela primeira vez um legítimo representante seu para o governo central do Brasil. Prova disso é o crescimento vigoroso e repetitivo que o Brasil vem tendo nos últimos anos e que nesse ano deve chegar em torno de 7%. Prova disso é a relevante distribuição de renda que vem tendo em nosso país, desconcentrando, ainda que lentamente, a renda nacional em favor daqueles que trabalham. O Brasil, nos últimos anos, passou a ser protagonista no cenário internacional, colocando-se inclusive à frente de potências como a União Europeia e os Estados Unidos, colocando-se inclusive contrário ao interesse dessas potências, o que é muito diferente do período anterior, em que o Brasil era mero subalterno dessas potências, como se fosse parte de seu território. Com Lula elegemos não só um companheiro, filho do movimento sindical. Com Lula elegemos um projeto de transformação em favor do povo brasileiro. E é nisso que nós apostamos em todas as eleições, e é nisso que apostamos também nesse ano. É engano daqueles que acreditam que a ação autônoma dos movimentos populares, em especial do sindicalismo, atrapalha a concretização desse projeto mudancista. Ao contrário, a ação autônoma e decisiva dos trabalhadores reforça a realização desse projeto de transformação. Prova disso é a crise provocada pela oposição conservadora em 2005, que foi debelada pela ação decisiva e unitária dos movimentos populares, colocando inclusive a imprensa golpista desse país na parede. Companheiros, este ano é um ano de grandes acontecimentos. Há pouco tempo, após quase 30 anos, 5 centrais sindicais de forma unitária realizaram a Conferência da Classe Trabalhadora, concretizando um projeto de unidade dos trabalhadores para a transformação desse país, concretizado na agenda da classe trabalhadora a ser apresentada nessas eleições. Esse projeto, que contempla a democratização do Estado, a reforma tributária em favor dos que trabalham, a redução da jornada de trabalho, as medidas contra as demissões imotivadas e a agenda dos trabalhadores, não só para manter o projeto mudancista eleito com o companheiro Lula, mas para aprofundar esse projeto, aprofundar e avançar nas transformações em favor do nosso povo. Companheiros, temos a certeza de que esse governo transformou muita coisa, melhorou muita coisa, mas está longe de solucionar os graves problemas que afetam o nosso povo. Está longe de solucionar a escandalosa concentração de renda, por exemplo, que existe no nosso país. Prova, por exemplo, do que falta é ainda a realidade dos bancários dos bancos federais, que ainda são geridos como bancos privados, que ainda existe o achatamento salarial, que ainda existe, perdura a deterioração das condições de trabalho, o assédio moral, o ataque aos companheiros em greve, a exemplo dos seguranças nas portarias da Caixa Econômica no ano passado, dos ajuizamentos de dissídios, a ausência da isonomia que continua quebrando a carreira desses companheiros dos bancos estatais, a não recomposição das perdas salariais, que ainda é dívida do governo federal e que deverá ser cobrada pelos trabalhadores, independente de quem seja o presidente. As dívidas históricas, ainda herança do período maldito de Fernando Henrique Cardoso, não devem deixar de ser cobradas pelos trabalhadores e devem ser pagas pelo governo que nós elegemos para transformar a realidade. Companheiros, a solução para isso não é a manutenção do projeto.
A solução para isso é o aprofundamento e o avanço desse projeto. A realização plena do projeto de transformação popular do Brasil. E a CTB acredita que nessa quadra da história, quem representa a possibilidade desse aprofundamento é, sem sombra de dúvida, a companheira Dilma Rousseff. Apoiar a companheira Dilma, eleger Dilma, não significa anistiar ou isentar o governo das dívidas históricas que tem com o nosso povo, especialmente com os trabalhadores, e entre eles, nós bancários. Eleger a companheira Dilma significa aprofundar essas transformações, significa a realização da agenda unitária da classe trabalhadora aprovada na CONCLAT. E para isso, a ação autônoma dos movimentos, em especial o sindicalismo, reforça a construção e a realização desse projeto de desenvolvimento nacional com valorização do trabalho. Dá força à realização desse projeto e ao governo no combate àqueles que querem girar a roda da história para trás, aqueles que querem o retrocesso, aqueles que querem que o Brasil volte a ser a República das Bananas. Mas para isso também devemos ter cuidado nessas eleições, na eleição de governadores e deputados estaduais vinculados a esse projeto mudancista, para que possa também ser realizado em todos os estados brasileiros. Também a eleição de deputados federais e senadores que possam fazer com que o Congresso Nacional represente de fato o povo e deixe de ser a casa dos 300 picaretas. É por isso, companheiros, que a chave da nossa ação deve ser a democracia, o respeito às nossas próprias diferenças para a construção de novos consensos, para a construção de unidade de fato e não a adesão de um ao outro, mas a construção de um amplo exército que possa impedir, de nosso lado, o retorno daqueles que têm também um exército forte, que são os tubarões que todos nós conhecemos. Isso se faz com unidade, mas com respeito às diferenças que existem entre nós. Se faz, companheiros, com democracia, com participação do povo, com a ampliação do nosso movimento. Se faz, companheiros, com a autonomia dos movimentos em relação ao seja lá quem for, porque os trabalhadores têm que tomar necessariamente as suas próprias decisões. Ampliar o nosso exército depende, portanto, da nossa autonomia. A realização das mudanças em favor do povo trabalhador do Brasil depende da nossa decisão sobre a nossa autonomia. Depende da nossa decisão em construir o projeto que é nosso, que é esse projeto de mudança. Concluindo. A campanha salarial dos bancários está no meio disso. Tomar as ruas desse país nessa campanha significa o reforço da construção e execução desse projeto de mudanças. Significa, companheiros, valorizar o trabalho, valorizar o bancário, o que reforça a construção desse projeto. Significa reforçar a luta pela terceira vitória do povo. E a terceira vitória do povo para a CTB agora é Dilma.